Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida, aqui quem fala é o Yugi e este é mais um Explicando. Hoje eu vou tentar falar um pouco para vocês sobre o básico assim, da eletrônica para ajudar quem está com dificuldade, assim, quem não consegue entender direito, ou simplesmente quem tem curiosidade pelo assunto, porque realmente pode ser um assunto interessante. Então, quando você fala de eletricidade, você está falando do quê? Você está falando de movimento de elétrons. Elétrons, eletricidade. A eletricidade é simplesmente gerada pelo movimento de elétrons. Pensa em átomos, assim. Não sei se você lembra muito bem de condução metálica, mas os elétrons se movimentam entre os átomos. E eles fazem um caminho, e esse caminho que eles fazem, essa condução que acontece é a eletricidade que é gerada. Um elétron é uma partícula subatômica elementar que possui carga negativa. E a carga que ele possui pode ser medida, e ela é medida em coulombs. A carga do elétron é precisamente menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Isso significa que um elétron, por si só, já possui essa capacidade de gerar energia. E o que nos leva até a nossa próxima unidade, a nossa próxima medição em elétrica, que é a corrente elétrica. Os elétrons, quando eles se movimentam, fazendo esse fluxo que eu desenhei, eles geram uma corrente, que é o efeito do movimento que eles têm. Essa corrente é basicamente a velocidade com a qual os elétrons se movem. A gente mede assim. Leia-se, corrente é igual a carga sobre tempo. A corrente a gente mede em amperes, a carga a gente mede em coulombs e o tempo a gente mede em segundos mesmo. E vocês vão concordar comigo que a carga nada mais é do que a quantidade de elétrons, porque a quantidade de elétrons é diretamente responsável pela carga que a gente vai ter. E o resto é o tempo que os elétrons vão se mover, que geralmente é aproximadamente na velocidade da luz, que é mais ou menos a velocidade da corrente elétrica. E aí que você começa a pensar assim, então quando a gente aumenta a corrente elétrica, quer dizer que a gente acelera os elétrons além da velocidade da luz, o que seja mais próximo da velocidade da luz? Não, eu também já tive essa dúvida quando comecei a estudar o assunto, mas na verdade o que acontece é que a gente aumenta a quantidade de elétrons que está circulando. Quando a gente quer aumentar a corrente, é isso que a gente faz. Bom, então a gente vai agora para a próxima unidade nossa, que é quando a gente vai estudar como que acontece a corrente elétrica. Para a gente ter o nosso caminho dos elétrons, para a gente ver eles, porque a gente não vê, mas para a gente ter eles percorrendo o caminho deles, eles precisam ser conduzidos, eles precisam de um condutor, eles precisam de um fio para ser percorrido. Então vamos desenhar nosso fio. Este é o nosso fio condutor. Só que simplesmente por falta de ter um fio parado, os elétrons não vão se mover, não vai ter corrente elétrica aqui sem motivo nenhum. Então o que a gente faz? A gente vai gerar uma diferença de potencial entre um extremo e o outro do fio, para que assim os elétrons possam percorrer o caminho deles. Vou explicar. Aqui no meio, nesse espaço aberto do fio, eu vou colocar uma fonte. Pode ser uma bateria, pode ser uma pilha, pode ser uma fonte mesmo, pode ser a tensão da tomada, pode ser qualquer coisa. Pode ser o carregador do celular. Isso daqui é uma diferença de potencial. Por quê? Porque antes não tinha algum lugar no fio que era positivo e outro lugar que era negativo. Agora, nesse lado aqui é positivo, nesse lado aqui é negativo. O fato de a gente ter agora um potencial positivo e um potencial negativo vai fazer com que os elétrons se movam.
Bom, normalmente você pensa o quê? Os elétrons, eles têm carga negativa, então eles vão ser atraídos para o lado positivo. Só que não é assim. Na prática, na verdade, é. Só que na teoria é diferente, porque quando eles começaram a estudar eletricidade, eles já sabiam que o elétron existia, já sabiam que a corrente existia, mas não sabiam qual que era a carga do elétron, não sabiam se era positiva ou se era negativa. Então, por convenção, pensou-se que a carga da partícula que se movia e gerava corrente elétrica, na verdade, era uma carga positiva. E a partir daí a gente criou uma teoria, vamos dizer, diferente do que é na prática. Mas a teoria convencionou-se que a gente não está trabalhando então com o movimento de cargas negativas, mas a gente está trabalhando com o movimento de cargas positivas. Então vamos considerar, por um momento, que na verdade o elétron não é menos 1,6 vezes 10 menos vezes 9, mas que o elétron é, na verdade, mais 1,6 vezes 10 a menos 19. É uma convenção, está errado, mas é assim que foi pensado na época, que foi século XIX ainda. Bom, então a gente começa a pensar agora no caminho que a gente vai fazer. Já que os elétrons agora têm carga positiva, então eles vão passar do positivo para o negativo. Nada mais lógico. Então esse daqui é o caminho que os elétrons vão fazer. Eles vão daqui para cá. Enquanto essa diferença de potencial existir, eles sempre vão querer sair do positivo para o negativo. E essa é a nossa corrente. É a velocidade com a qual os elétrons percorrem esse caminho nesse condutor. Tá legal. Mas o que é essa tal de diferença potencial? Essa diferença de potencial, também chamada de DDP, a abreviação de diferença de potencial, é a famosa tensão do circuito. Por favor, nunca fale voltagem. Às vezes tem filmes com título voltagem, tem placas escrito voltagem, tem gente que fala voltagem, mas na verdade está muito errado. Não existe a palavra voltagem. A palavra certa é tensão. Pensa naquelas casas assim que tem uma placa escrito alta tensão. Ok? Então, a gente vai medir a nossa diferença de potencial em volts. Daí que vem a confusão de voltagem. A gente mede em volts. E como que a gente calcula a nossa diferença de potencial? Bom, a gente já tem como calcular a corrente, não é correto? Que é a carga divididos pelo tempo. A gente sabe a carga, a gente sabe o tempo. Mas como que a gente vai saber a corrente? Desculpa, a diferença de potencial. Depende do fio. Por causa do seguinte. O fio, ele vai ter uma resistência ao movimento do elétron. Essa resistência que ele tem ao movimento do elétron, ele faz com que a corrente que passa por ele seja menor, porque ele permite a passagem de menos elétrons. E essa resistência que ele tem à passagem da corrente, a gente chama de resistência, nada mais lógico, que a gente simboliza em R. E a gente mede em ohms. Cada material vai ter uma resistência diferente. O ouro, por exemplo, tem uma resistência bem baixa, que a gente despreza. O cobre tem uma resistência bem baixa, que a gente despreza, que é bem próximo de zero. E agora, madeira, ou plástico, borracha, vão ter resistências muito maiores, que vão ser quase infinitas e que não vai passar quase nenhuma corrente por lá. Então a resistência vai depender do material. E agora? A gente vai ter a forma mais importante que existe na eletricidade, que é essa. V igual a R vezes I. Quer dizer que tensão é o produto da resistência pela corrente. E a gente pode mudar essa fórmula de várias outras formas. Por exemplo, se eu sei a tensão e eu sei a resistência, mas não sei a corrente, é só a gente passar o R para cá. Então a gente passa a ver corrente é igual a V sobre R. Isso mostra outra proporção, que a corrente é inversamente proporcional à resistência. Mas o que acontece? Geralmente a gente não vai controlar, geralmente a gente não sabe a corrente de um circuito até ser calculada. Geralmente a gente sabe a tensão. Por quê? Porque a tensão provém de uma fonte, de uma pilha, de uma tomada, e a gente sabe qual que é a tensão. O celular, por exemplo, o teu celular carrega com 5 volts. A tomada
ela provém 127 ou 220 volts. Uma pilha, ela pode prover 6 volts, ela pode prover 9 volts, mas a gente sabe qual que é a tensão. A resistência, mesma coisa, a gente sabe a resistência de material, a gente consegue saber qual que é a resistência. O que a gente não sabe é a corrente. Então, geralmente, o que você vai fazer? Você vai usar essa fórmula aqui para descobrir qual que é a corrente. Bom, beleza, eu acho que era isso. Qualquer dúvida, os comentários estão disponíveis aqui. Eu vou tentar responder todos. E quem sabe eu grave outro vídeo falando um pouco mais sobre eletrônica digital. Então é isso, um abraço meu querido, minha querida, e até a próxima.